O primeiro tópico da primeira área da nossa disciplina se chama curvas e trajetórias. Nós começamos definindo o que é uma função vetorial. Uma função vetorial é uma função cujo domínio é um subconjunto da reta e a imagem é o R3. Em alguns casos, nós trabalharíamos também com funções vetoriais cuja imagem é o R2, são as funções no plano. Mas, prioritariamente, nós trabalharíamos com funções vetoriais cuja imagem é o espaço tridimensional, o espaço R3. A notação que nós usaremos é a seguinte. R vetor de t igual a x de ti mais y de t j mais z de t k. O R é a função vetorial. X de t, y de t e z de t são funções reais, isso é, funções cuja imagem são os reais e o domínio é o mesmo domínio D. I é o vetor unitário, isto é, o vetor de norma 1, que aponta na direção positiva do eixo x. J é o vetor unitário que aponta na direção positiva do eixo y. E K é o vetor unitário que aponta na direção positiva do eixo z. São exemplos de funções vetoriais. R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk. O R de t descreve aí uma hélice circular destrógera. O que significa isso? A hélice é uma curva cujo nome popular é espiral, aquela espiral de caderno. O nome técnico dela é hélice. Se a gente olha apenas no plano XY, se a gente olha de cima a imagem acumulada do gráfico, nós enxergamos uma circunferência orientada no sentido anti-horário. Quando a gente olha as três componentes, a gente vê que essa circunferência, na verdade, se desdobra numa hélice. A hélice é essa curva cujo nome popular é a espiral. Essa curva é chamada de destrógera, porque se a gente acompanha a curvatura dela com a mão direita, o nosso polegar aponta justamente na direção para a qual ela está se propagando. Nós poderíamos ter desenhado uma curva espelhada, teria outra função vetorial a descrevendo, e ela seria levógera, isto é, ela respeitaria a regra da mão esquerda. Um outro exemplo de função vetorial é R de t igual a ti mais raiz quadrada de 4 menos t quadrado j, para t entre menos 2 e 2. A gente pode verificar que o domínio dessa função é o intervalo fechado de menos 2 a 2. Enquanto que o domínio da curva que eu apresentei antes fica implicitamente definido como todos os t's da reta. Então, o domínio são os reais. Quando nós falarmos em trajetória nessa disciplina, nós estaremos interpretando o parâmetro t como tempo. Então, a gente vai imaginar que existe uma partícula que se desloca no tempo. E para cada instante t, a posição é dada pela função vetorial r de t. A trajetória é o conjunto de todos os instantes t associado a essa posição. Então, o conjunto dos pares t, r de t. Quando nós falarmos em curva,
nós vamos pensar no conjunto de todos os pontos da imagem da função. Então, são os pontos R de t. Não tem mais aquele significado de trajetória em que cada R de t guardava informação do t. Então, agora, por exemplo, se a trajetória é circular e dá 10 voltas, a curva vai ser a circunferência apenas. Um exemplo de curva. R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj. Aqui a gente entende implicitamente que a coordenada z de t é zero. A gente entende que existe um termo zero vezes k. A gente também vai trabalhar com o que a gente chama de forma paramétrica, que é a mesma coisa que a gente trabalhou em cálculo 2. A forma paramétrica é dada pelo x, o y e o z, que são 3 funções reais. Nesse caso, o x de t é o cosseno de t, o y de t é o seno de t e o z de t é zero. Uma observação. Nessa curva, x² mais y² igual a 1 para todos os pontos da curva. Isso porque o x é cosseno, x² é cosseno quadrado, o y é seno, y² mais seno quadrado, e pela relação fundamental no ciclo trigonométrico, cosseno quadrado mais seno quadrado igual a 1. Essa é uma relação que a gente vai usar muito ao longo da nossa disciplina, não só na primeira área, como nas próximas áreas. Como x² mais y² igual a 1, nós temos que a distância de qualquer ponto da curva até a origem vale raiz quadrada de 1, que é 1. Portanto, todos os pontos estão sob a circunferência de raio 1. Além disso, a gente pode definir o conceito de orientação da curva. Esse conceito já é bastante familiar para a gente. Nós sabemos, desde lá do ensino médio, que o ciclo trigonométrico descreve uma circunferência orientada no sentido anti-horário. A orientação, então, indica o sentido que o parâmetro t cresce. E a gente vai representar graficamente a orientação em uma curva. A representação gráfica é dada por uma setinha indicando, como já foi usado em outras disciplinas de cálculo, cálculo 2. Um conceito bastante importante para a gente é o de regularidade. E a gente vai precisar definir o conceito de parametrização regular de uma curva. A gente começa pelo conceito de ponto regular em uma parametrização. Um ponto é dito regular se o R de t é diferenciável e a sua derivada é diferente de zero. São exemplos. R de t igual a 2j mais k. Isso é um ponto para todos os valores de t. Por isso, não é regular, a derivada de uma constante é zero. Agora a função vetorial R de t igual a ti mais t² mais 2k, cuja derivada é dada por R' de t igual a i mais 2tj. A derivada nunca é zero nesse caso, porque uma das componentes nunca é zero. A primeira componente
nunca, nunca é zero. Observem que o fato de a segunda componente passar por zero não implica que perca a regularidade, porque é importante que a função seja diferente de zero para ser regular. Não é necessário que cada uma das componentes seja diferente de zero para que R de t seja regular. Então, nesse caso, R' é I mais 2tj. Como o I nunca se anula, a função R' de t nunca é identicamente igual a zero. Agora a função R de t igual a t² I mais t ao cubo j, cuja derivada é dada por R' de t igual a 2ti mais 3t² j. Observem que, assim como em cálculo 2 e nas disciplinas de física, a derivada de uma função vetorial é a derivada termo a termo. Nesse aspecto não tem nada de novo até agora. Agora a gente observa que quando t é igual a zero, o R' de t é identicamente nulo. Então, nesse ponto, em t igual a zero, a parametrização deixa de ser regular. Então, essa parametrização não é regular em t igual a zero.